E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Amém? Coloca a mão no teu coração. Essa palavra nos ensina que quando nós deixamos as coisas velhas do passado, Jesus, Ele quer fazer um novo na sua vida. Eu não sei como você está, como você entrou aqui hoje, mas creio que essa palavra, que Jesus, Ele quer mudar a sua história hoje, a sua vida, da tua família. E eu tenho vivido isso quando eu entendi, para não deixar as coisas do lado, as coisas que nos machucam. Deus, Ele vem e começa a fazer tudo novo. E eu creio, assim como Deus fez na minha vida, tudo novo, Deus vai fazer na tua vida coisas novas do sobrenatural de Deus, amém? Vamos fazer uma oração. Paizinho querido, Pai amado, nós estamos diante da tua presença, Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor, que precisa, Senhor, de algo, Senhor, de ti, Pai. Eu não sei o que o teu filho vem buscando, Senhor, mas eu creio que o Senhor tem visto cada lágrima do teu filho, cada coração tu tem conhece, Senhor. Oh Deus, muda a história, Senhor, dos teus filhos, Senhor, que veio te buscar, Deus. Muda, Senhor, que eles comecem a entender, deixar tudo para trás e viver coisas novas que Deus tem preparado para mim e para você. Para Deus fazer o novo, nós temos que deixar tudo para trás e começar coisas novas. Quando nós entendemos e conhecemos a presença de Jesus, nós temos que seguir, porque a palavra do Senhor fala que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E às vezes você chegou aqui hoje sem vida, e Deus quer dar vida para você. Às vezes você está na escuridão, Jesus é a luz. Então não deixe que o passado te atrapalhe. Não deixe que as coisas de lá de fora, que tem te machucado, tem feito você sofrer ou entristecido o teu coração. Nesse momento é momento de você quebrantar o teu coração e falar: Deus, faz novo na minha vida. Eu quero uma nova história. Eu quero viver algo do Senhor. Eu quero mais de Ti. Para isso, nós temos que quebrantar o nosso coração e deixar Deus fazer o novo. Tudo novo Ele se faz na tua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Toda honra e toda glória para Ele. Amém? Está passando para o ministério de louvor e para as meninas da dança. Amém? Apaga as luzes para mim, por favor. Quero que você feche os seus olhos nesse momento também. Tu és bem-vindo aqui. Faz o teu querer aqui. Eu estou aqui. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Cante pra Ele. Deus tá melhor pra Ele. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão. Levanta as mãos pros céus. Oh, impressionante. Não posso comprá-lo. Mesmo assim,
céus e canta. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra mim. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Isso ele faz por você. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Olha o cuidado que ele tem por você. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra mim. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Longe deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Levanta as mãos pros céus e dê a melhor salva de palmas pro Senhor Jesus. Levanta as mãos pros céus e declare pro Pai ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus.
coração nesse momento, feche seus olhos. Eu não sei como se encontra a sua casa nesse momento, mas Ele quer entrar pra limpar. Oh, cada casa tem um número pra ser identificada, mas o seu coração, ele tem um dono que não é um número, é uma pessoa. Ela é Jesus, Ele é Jesus, e Ele quer entrar, Ele quer curar, transformar. Talvez até aqui você guardou uma mágoa muito grande dentro do seu coração, uma mágoa que muitas vezes você está sendo aquela pessoa que ao andar por uma calçada você é capaz de atravessar para outro lado para não cruzar com essa pessoa. Você está guardando uma mágoa tão grande no seu coração que isso está te impedindo de olhar para frente, porque tudo aonde você for, ou qualquer pensamento que trouxer essa pessoa na sua mente ou no seu dia a dia, você já vai falar: eu não quero fazer, eu não quero ir. Só que hoje, se você entregar o seu coração para Deus, Ele vai tirar, Ele vai limpar, Ele vai tirar cada memória, cada lembrança, cada dor. Às vezes pode ser do seu pai, da sua mãe, de um irmão, algum parente, algum amigo. Só que hoje Jesus está chegando e está dizendo para você: entrega para mim cuidar. Não apenas fale da boca para fora que você quer que essa casa seja dele. Não fale apenas da boca para fora: essa casa é sua casa, Jesus. Não. Viva o que você está cantando. Desde pequeno, uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou é: então, se for para um dia você subir em cima, para você pegar o microfone, para você cantar algum hino, então você viva o que você está falando primeiro. Porque quando você pregar algo e você não estiver vivendo, então você senta para aprender. Sempre. Então entenda uma coisa: tudo que você disser, coloca em prática, que Deus está olhando, Ele está observando. Cada palavra tua, cada incentivo teu, cada ânimo, cada força de vontade, porque às vezes você está chegando para Deus e está falando: Deus, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero me levantar, mas eu não estou tendo força. Eu quero anunciar a sua palavra, mas eu tenho vergonha. Eu quero perdoar, mas a minha cabeça não deixa. Então faz o seguinte: não faz mais esforço nenhum. Entrega para o Pai, que Ele vai cuidar para você. Oh, levanta as mãos para os céus. Oh, essa casa é sua. Cante essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Abra sua boca e cante. Essa casa é sua casa. Que lindo, vamos. Isso. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Oh. essa casa é Declare. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar. Aleluia. Levanta sua mão para o céu, diga assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Quem quer ouvir a
palavra, a voz de Deus no seu coração, diga amém. E dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Acende as luzes, por favor. Amém. Amém. Eu quero, antes de você sentar, dizer para você que na hora de você ir embora, você já pode reservar o seu nome para o culto de domingo, tá? Evita você ter que mandar mensagem depois. E outra coisa, lembrando que nós temos 2 cultos na terça-feira, às 9 às 8 da noite. 2 cultos na sexta-feira, que é hoje, às 19, às 7 da noite e às 8, às 20 horas. E no domingo nós são 3 cultos, às 7 da noite, às 8 da noite e às 9 da noite. Hoje, por exemplo, são 2. Mas se você causar um problema, quer convidar mais gente, nós fazemos o 3º, porque aqui é a Aroeira. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Diga assim, eu vou convidar. Diga, eu vou convidar mais gente. Amém? Glória a Deus. Fiquei muito feliz, por exemplo, de ver, né, não uma Brasília amarela, mas um Corcel amarelo chegando aí. Já lembrou, né, daquela música, né? Viu como que é? Né, um Corcel amarelo chegando, o Jefferson, tudo apressado, que chegou atrasado para o culto. Gente, isso é maravilhoso para o pastor, ver as pessoas chegando com sede, né? Devia estar trabalhando, né? Porque é trabalhador. Ele e a Tainá chegaram ali para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus. Isso é maravilhoso. Parabéns para vocês. Igreja cheia, vocês são uma bênção. Uma salva de palmas para a sua vida e para a glória de Deus. Amém? Gostaria de lembrar, sempre são 2 cultos, são 2 palavras diferentes. Pregamos a primeira palavra e agora vamos pregar a segunda palavra. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Tem algum Isaías aí hoje, amém? Não, não tem. Então, é outro livro, é da Bíblia esse. Abra em Isaías, capítulo 6, versículo 9. Como nós não escolhemos a palavra, sabemos quem vem, mas não sabemos qual palavra vai ministrar. É Deus que preparou para você. Isaías 6,9 diz assim: então disse ele, vai, e disse a esse povo, ouvis de fato, e não entendereis, e vede em verdade, mas não percebei. Amém? Vou ler de novo. Então disse ele, vai, e disse a esse povo, ouvis de fato, mas não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Vou ler de novo uma terceira vez, porque eu gosto de ler 3. Então disse ele, vai, e disse para esse povo da igreja a mensagem do amor de Deus, São Miguel Arcanjo. É eu que complementei, percebeu, né? Ouvis de fato e não entendeis, e enxergou, mas na verdade não enxergou. Quem entendeu, diga amém. Amém? Quer que eu faça outra tradução? Ser louco? É brincadeira. Vamos sentar. Me acostumei com esse linguajar aqui, viu, Caco? É? Povo, né? Quem aqui fala ser louco? Hã? Como que é? Amém? O que mais? Ser louco? Fuja? Xé? Hã? Xé, tá frio? Que isso, rapaz? Bem, queridos, Deus preparou uma palavra especial para você nessa noite, porque Deus tem usado muito com cura, com milagre, com resposta de Deus. Como eu disse no primeiro culto, palavras de revelação são confirmadas no mesmo dia. São coisas de bênção, resposta de Deus. E nós gostamos de falar da Bíblia, gostamos de pregar. Se vai ter 3 cultos, 4 cultos, não tem problema. Deus escolheu essa missão para eu falar e você ouvir. Mas você não pode ficar ouvindo. Preciso de mais gente para ajudar a gente a ministrar, tá bom? Então, Jesus era uma pessoa maravilhosa, um exemplo. E ele contava histórias, ele contava parábolas. Bispo, o que é parábolas? Estou com saudade de você, meu amor. Agora um tempinho longe, 30 minutos sem ver você. Ai, que romântico. Você gostou? Às vezes você fala assim, nossa, bispo, eu não falei para minha mulher hoje, desde cedo não falei com ela, eu estou com saudade de 30 minutos dela. Puxa vida. Então Jesus, ele contava história, ele contava parábolas. E Jesus era tão esperto, que ele subia no barco, ele ficava aqui na água, né? E as pessoas ouvindo ele,
Por causa da acústica, né? O vento levava o som, as pessoas estavam ali ouvindo como uma concha, ouvindo a ministração de Jesus, e ele contava parábolas. E ele começa a contar uma parábola, através de uma palavra, do semeador, onde ele dá 3 exemplos de alguém que coloca uma semente. Não estou pregando dízimo e oferta, não é disso não, estou falando de alguém que faz uma semeadura. Você pega 3 situações. Primeiro, coloca a semente e ela cai à beira do caminho, Jesus explicando. Ou então, você coloca a semente e ela fica sobre pedras. Ou então, você coloca a semente e ela fica em uma terra fértil. Bom, mas preste atenção. Ele diz que quando ela cai à beira do caminho, por quê? Porque ali vai vir um animal, uma ave, alguma coisa. Uma ave, animal, obviamente, redundância, mas enfim, vai vir uma ave, vai vir um animal para comer, para pegar aquela semente. Quando ela cai numa pedra, ela vai ter dificuldade em sustentar e também em sobreviver. Já estou contando o fim da história, mas porque não é esse o foco do que eu quero dizer para você. Mas quando ela cai numa terra fértil, então ela se sustenta ali. Mas o que é curioso, que as pessoas começam a questionar Jesus, quem? Os discípulos de Jesus, por que ele contava parábolas? Por que ele contava história? Por quê? Porque quando a gente fala de uma história, então é mais fácil a gente se identificar. Eu tenho certeza, não sei se o Daniel já colocou o tema de hoje, que é do robô. Tá ali, robô mecânico. Eu imagino, já viu o Levi chegando de jaqueta amarela ali, né? E um negócio brilhando na cabeça dele. Ah, não é careca, né? Então, já pensou, robô mecânico, está falando comigo nessa noite. As pessoas se identificam com a história, quando ela vê, quando ela ouve. Então Jesus contava história, e ele queria contar uma história de ouvir. Não era da semente, era de ouvir. Como que nós ouvimos? Quem aqui é bom de ouvido, diga amém. Vocês não escutaram, então vou ter que orar para você escutar. Quem aqui é bom de ouvido, diga amém. Quem aqui escuta bem, diga amém. Quem aqui não escutou, diga amém. Ah, eu falei baixinho, não escutaram, né? Então, a gente escuta. E desde criança, a gente acompanha muitas coisas, né? Por exemplo, já viram aqueles Walkman, né? Quem já teve aqueles Walkman? Tem uma galera aqui mais velha, que nem nós. O Caquinho é baixinho, mas é velho já, não disfarça não, né? Aqueles Walkman que escutava um toca-fita, era uma fita. Gente, nós tínhamos que colocar a caneta Bic na fita e rebobinar ela para voltar na música onde a gente queria. Não é assim? Aquela fita, às vezes arrebentava. E a gente jogava aquela fita longe, né? Porque escutar um toca-fita, escutar aqueles rádios, eram uns rádios de madeira. Eu não sou tão velho assim, gente, só tenho 49 anos, mas eu lembro disso. Aquele radião de madeira, parecia ser uma caixa de abelha, né? Aqueles radião assim. O ponteiro dele tinha um palmo assim de tamanho assim, para você regular, né? A televisão, que a gente ia assistir, que a gente ia ouvir. Meu pai morava numa fazenda, encostava o trator, e ali colocava a bateria, para conseguir a gente assistir, ouvir televisão, assistir televisão, e aí ainda ficava passando aquela imagem, ficava passando. A gente ia lá regular no horizontal, para parar de passar a imagem. Aí a imagem passava assim, no vertical, a gente ia lá regular no vertical, aparelho UHF. Vocês nem sabem o que é isso, muita gente aqui, aparelhinho UHF. Hoje em dia tem Netflix, mas na nossa época era o UHF, para escutar, assistir, e a gente foi formado assim, né? Com essa dificuldade de comunicação. E aí você fala assim, bispo, mas você quer falar de ouvir, você quer falar de robô mecânico, não tem uma redundância aí, o robô não é mecânico? Talvez você esteja falando isso para mim. Eu estou ouvindo isso você falar aí de robô mecânico. O robô, ele é mecânico? Por que você está dizendo que todo robô é mecânico? Quem é que acha que todo robô é mecânico? Diga amém. Todo robô é mecânico, amém? Não amém. Tem você que é um robô e não é mecânico, você é gente de carne e osso. E muitas vezes
você se comporta no robô. Eu comecei de leve, agradando você, mas para te dar uma paulada. Quem está me entendendo, diga amém. Ouviu, escutou e levou. Brincadeira, é com amor. Então, o que acontece? Jesus, ele começa a contar essa história para explicar como era o ouvir. Então ele tinha estratégia para pregar, para as pessoas ouvirem. E ele conta uma história de semente para pessoas que sabiam sobre agricultura, sabiam sobre plantio, sobre colheita. Se eu for aqui dar exemplo de plantação de uva, muita gente vai se identificar. Se não plantou uva, pelo menos come uva aqui de São Miguel, que tem muita uva. Então, exemplos locais, regionais, e por isso que Deus usou Jesus naquele dia para fazer uma história, para ensinar sobre como era ouvir. E algo importante que ele diz naquele dia, Mateus capítulo 13, lá no versículo 13, Mateus 13, diz assim: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo, vocês não veem, e ouvindo, vocês não ouvem, e não entendem. O que Jesus está dizendo, viu? Vocês estão enxergando, mas vocês não estão enxergando. Vocês estão vendo, mas vocês não estão vendo. Vocês estão ouvindo, mas vocês não estão ouvindo. E ele vai aqui consolidar uma palavra de Isaías, que foi que eu abri o culto. E ele continua dizendo assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, versículo 14. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vocês vão ver com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Por que Jesus diz isso? Por que a gente vê e não vê, Leandro, de Pilar do Sul? Por que a gente vê e não vê? Por que a gente ouve e não ouve? Porque o coração tem um defeitinho, está endurecido. Querido, nem fisiologicamente o coração foi feito para ser duro. Porque se o coração fosse feito para ser duro, ele não ia abrir e fechar, não ia bombear o nosso sangue. Coração foi feito para ser mole. Quem está me entendendo, diga amém. E a palavra diz que se você vê e não vê, se você ouve e não ouve, o problema está em um coração endurecido. Você diz assim: bispo, eu não tenho coração endurecido. Vamos lá, aguarde mais um pouco e veremos. Amém? E continua assim: porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejo com os olhos, vírgula, preste atenção agora, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Olha o que Jesus está ensinando: ouçam com os ouvidos e entendam com o cérebro, com o tic-teco? Não. Ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. O que Jesus está nos ensinando? Que não é para você hoje saber que é para hoje você saber que as suas decisões, elas não são toda hora no racional, toda hora no 2 mais 2 é 4. Quem aqui é aquela pessoa sistemática, aonde 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 9, né? Não, 3 mais 3 é 6, né? 3 vezes 3 é 9. Ah, Bia, você não sabe fazer conta? 6 sim, 11 vezes 11 é 121, 12 vezes 2 é 144, 3 vezes 3 é 169. Não é pela conta. Mas é para você entender que às vezes tem pessoas que elas são racionais, tem pessoas que elas são tudo ali, 2 mais 2 é 4. E tem hora que você vai ter que ouvir e interpretar e entender pelo coração. Não adianta a questão do raciocínio lógico, não adianta a questão da sua inteligência. O que adianta é que você vai ter que decifrar isso pelo seu coração. Você quer entender o que está acontecendo na sua casa? Pense com o coração. Você já viu? Às vezes na ministração, a gente diz assim: coloque a mão no seu coração, para que você possa ouvir a oração. Por quê?
Porque chega de ouvir como você ouve. Chegou a hora de você ouvir com o coração. Porque quando a gente ouve com o coração, a gente vai entender aquilo que realmente Deus quer para nós, para nossa casa e para nossa família. E Jesus continua dizendo assim: entendam com o coração, vírgula, se convertam e sejam por mim curados. O que é converter? Converter é mudar de direção, de pensamento, de achismo. Se você diz que você está ouvindo uma palavra, e se você está continuando do mesmo jeito que você está ouvindo com o coração, entendendo com o coração, decifrando com o coração? Se você está ouvindo uma palavra, tentando entender uma palavra, e não se converte, não muda o seu pensamento, não muda a sua forma de achar as coisas, tá certo? Porque Jesus diz assim: você ouve com o coração, se converta, mude então o seu pensamento, e eu vou curar você. Quem aqui quer ser curado nessa noite de algo, diga amém. Quem aqui quer uma restauração, ou uma restituição, ou uma resposta de Deus nessa noite, diga amém. Então você vai ouvir com os ouvidos, e vai decifrar isso com o seu coração. Mas isso ainda não basta. Você tem que aceitar, converter, entender que isso é bom para você, entender que isso é necessário, entender que isso é importante, e mudar a direção. Já viu alguém que está indo por um caminho errado, indo numa contramão, e tem gente que buzina e fala assim: viu, é contramão. Já viram isso? Né? Já viram? Aqui sempre tem, até porque eles mudam de rua toda hora, né? Pra cá, enfim, isso é outra coisa, né? Mas enfim, está indo na contramão, e quando está indo na contramão, alguém fala assim: está errado. O que o cara faz? Continua errado. Por quê? Porque é teimoso. Por quê? Porque é cabeção. Por quê? Porque acha que tem que ser do jeito dele. Porque acha que tem que ser no achismo dele, no achismo dela, e não muda de direção. Então o que Jesus quer tratar hoje é para que nós possamos ouvir de uma forma diferente, interpretando com o coração e convertendo dos nossos achismos, convertendo das nossas opiniões, convertendo. Por quê? Porque se a sua forma, a sua fórmula, ou a sua que está assistindo, estivesse certa, não estava do jeito que está a sua vida, a sua condição. Então hoje é noite de você entender que eu não estou falando aqui o que eu acho, porque primeira coisa, Deus precisa mudar a minha vida, mudar o meu coração, para que eu possa ministrar isso. Então você precisa converter, para quê? Que a cura venha, que o milagre venha, que a restituição venha. E aí você vai entender a palavra, porque Jesus, por curiosidade, ele conta essa palavra e essa parábola 2 vezes. Ele contou e perguntaram para ele: por que o senhor fala por parábola? Por que o senhor conta história? Ele explica: porque o povo vê e não enxerga, o povo escuta e não escuta, o povo está com o coração duro. Já entenderam? E aí ele vem, diz assim, isso é para confirmar o que Isaías disse, Jesus disse, e ele conta a história de novo. E agora eu quero contar a história de novo para você, porque eu tenho 20 minutos, já falei 15. Quem está me entendendo, diga amém. Então preste atenção em 5 minutos que eu vou concluir. Jesus diz assim: olha, quando nós queremos falar do reino de Deus, que reino que tem sido a sua casa? Um reino do diabo? Um reino de briga? Um reino de confusão? Um reino de discórdia? Um reino de enfermidade? Ou tem sido o reino de Deus? Então Jesus está falando do reino de Deus. Bispo, a minha casa é uma bênção. Amém? Continua uma bênção. Mas ouça, para que ela possa continuar uma bênção, e não deixar de ser uma bênção. Mas se alguma situação tem acontecido, e a sua casa não está vivendo o reino de Deus, não está vivendo a palavra de Deus, não está vivendo o milagre de Deus, você precisa prestar atenção nisso. Você precisa hoje não ouvir
Porque por ouvir, eu posso depois te mandar até uma mensagem com o texto, com a palavra que eu li. Mas você precisa ouvir com esse ouvidão que Deus te deu 2 inclusive, e escutar com o coração. Se pudesse fazer uma meme, porque agora virou moda fazer meme, né? Tem até gente presa por causa de meme, enfim, né? Mas é colocar um coração no lugar do ouvido, né? Para quê? Para que você pudesse entender, né? Que é para ouvir com o coração. E ele diz assim: semelhante ao reino de Deus, se eu coloco uma palavra, uma semente, ele está dizendo o quê? Uma palavra, uma semente na beira da estrada. Quando eu coloco na beira da estrada, ali porque é mais fácil. Sabe, às vezes a gente quer ouvir um evangelho fácil, um evangelho alegre, um pastor que não nos chama atenção, um bispo que às vezes não é chato, um cara que às vezes não nos repreende. Beirinha da estrada. Você passa assim, ó, fala para mim aí. Ó, bispo, viu como eu estou correndo bem? Hã? Nossa, vou correr de novo. Você na beira da estrada, eu quero olhando, ver se eu ia tupicar, né? E aí, evangelho fácil, uma palavra fácil, sabe? Muito evangelho virou evangelho de YouTube, né? É o cara sentadinho numa cadeirinha, falando para o povo. Você vai lá, escuta 5 minutos e acha que resolveu o problema da sua vida. Escutou com o ouvido, não converteu o coração, não mudou de vida, não vai resolver nada. Continua a casa o inferno. Quem está me entendendo, diga amém. Evangelho fácil, Daniel, na beira do caminho, é isso que Jesus estava dizendo. A palavra fácil, a coisa fácil, colocada no meio do caminho, que cada um vem e tira. Aí você não aprofunda, vem alguém e te questiona. Uma vez eu conversando com um ateu, e o cara disse assim: mas vocês evangélicos são muito crente mesmo. Eu falei: não, crente todo mundo é, até o diabo é crente, ele acredita em Jesus, crente acredita, e ele também é crente. Não, mas vocês têm muita fé. Eu falei assim: eu acredito em Deus, tenho fé, e você? Eu não acredito em Deus. Eu falei: você tem mais fé que eu. Mas como você tem mais fé que eu? Eu falei: não, você tem mais fé do que eu. Não, vocês evangélicos, você ainda é pastor, tem mais fé do que eu. Eu falei: não, você tem mais fé do que eu. Não, eu falei: você acredita em Adão e Eva? Quem aqui acredita em Adão e Eva, diga amém. Amém, quem não acredita, depois nós vamos conversar ali, entendeu? Quem aqui acredita em Adão e Eva, diga amém. E eu acredito, né? Às vezes tem gente que fica questionando da onde que veio o umbigo do Adão, né? Enfim, mas enfim, né? É cara que não quer escutar com o coração. Segunda vez você dá risada, Flávia. Estou de olho na senhora. Amém? Não quer escutar com o coração. Eu falei que ia falar 5 minutos, já falei 4. Falta só 1, preste atenção. E eu disse para ele assim: você que tem fé. Eu acredito que Deus criou o homem do barro, soprou, depois foi lá e falou assim: essas mulheres precisam de uma ajuda, vamos arrancar uma costela do Adão para fazer uma mulher. Arrancou uma costela do Adão do lado debaixo do coração. Você já sabe a história, quem não sabe, aprende aí de novo, né? E arrancou do lado, né? Fez o homem, né, dormir um pouco para acordar e não assustar, enfim, né? E tal, e fez uma mulher para ele. E fez o casal, fez a família. Deus fez a família, por isso que o inimigo é contra a família, quer destruir a família. Foi Deus que construiu a família. A primeira família quem fez foi Deus, que fez Adão e fez Eva. Quem entende isso, diga amém. E eu disse para ele, e eu acredito nisso. Mas você tem mais fé. Ele falou: por que eu tenho mais fé? Porque você acredita que um grãozinho de areia, desse tamanhozinho, explodiu, o tal do Big Bang. E explodiu e criou tudo isso aí. Vá ter fé lá na casa do inferno. Quem está me entendendo, diga amém. É verdade ou não é, querido? É mais fácil, cabeção, presta atenção. É mais fácil, quem que balançou a cabeça, é brincadeira. É mais fácil você entender e acreditar com o coração, ouvir com o coração, que Deus fez um homem de barro, soprou ele, depois arrancou a costela, depois fez a Eva, que vocês sabem da história. Ou vai vir com o papinho que a terrinha desse tamanhinho explodiu, que a girafa tinha um pescoço curtinho, teoria de Darwin, que aí cresceu, o pescoço cresceu. Você fica olhando na janela do vizinho, o seu pescoço nunca cresceu, para de história. Não vem para cima de mim, não. Essa teoria de evolução, essa teoria de destruição. Quando a palavra é rala, alguém vem com argumento, leva a sua palavra embora. Quem está me entendendo, diga amém. Mas quando você está sólido na palavra de Deus, ela está firmada numa rocha que se chama Jesus. Quem entende isso, diga amém. E ele diz assim, segundo exemplo de Jesus,
Meu Deus, estou no segundo exemplo ainda. Aí quando você coloca a semente num lugar cheio de pedra. Quem aqui já semeou no meio de pedra? Querido, é terrível. Porque ali ela começa a germinar. E eu não sei se você sabe, mas a planta, ela puxa água, puxa comidinha. Ela puxa da onde? Pela raiz. Puxa pela raiz. Não estou com Covid não, foi só uma tosse porque estou falando muito. Né? Puxa pela raiz. Mas a raiz de uma árvore, ela não serve só para puxar água, puxar comida. Esses caras não entendem, só corta a calça, corta jeans, presta atenção. Esse negócio de raiz é comigo, não é que você... Brincadeira. Né? Então o que acontece? A raiz, ela não serve só para puxar água. Ela não serve só para puxar comida. Ela serve para sustentar, para poder a planta parar de pé. Se não fosse a raiz, a planta caía. E por que você tem caído? Por que você tem tombado? Por que você tem se estrupiado? Não sei se tem essa palavra, mas criei agora. Sabe por quê? Porque não tem raiz, não tem sustentação. O reino de Deus precisa de algo sólido, senão a sua vida vai tombar, senão a sua casa vai tombar, senão o seu casamento vai tombar, senão sua família vai tombar, senão a situação está tombada do jeito que está. Por quê? Porque a sua vida não está em algo fértil, está no meio de pedras. Vem o vento, tomba. Vem o sol, cadê a água? Não tem água, está no meio de pedra. Aí começa a murchar. Aí você vê o camarada chegar na igreja todo murchinho. E agora disfarça um pouco, né? Porque não arrancou os dentes para pôr dentadura não. É porque, né, ele está murchinho porque ele está fraco. Né? Aí ele vem de máscara, então vem mais disfarçado, né, Dani? Vem disfarçado. É bom que agora você não espirra. Se você espirrar, né, já atrapalha, né? Aquele espirrinho seu tradicional. Né? Mas quando você coloca a máscara, você até disfarça um pouco. Mas você vem todo murchinho. Por quê? Porque tem problema, tem calor, tem radiação, tem sol, está tirando a sua paz, e você está murchando. Por quê? Porque está no meio de pedra, não está sustentado direito, está faltando coisa fértil na sua vida, está faltando terra para sustentar, está faltando coisa para firmar, para você beber água, para você comer comida e para você parar de pé. Quem entende isso, diga amém. Nossa, bispo, eu achei que essa palavra é para pregar oferta. Dá também, mas essa palavra é isso que Deus estava dizendo através de Jesus naquele dia. E ele diz a terceira. Ele diz a terceira, olha, mas se você semear a semente, a palavra, numa terra fértil, que são vocês, o seu coração hoje é fértil, porque está recebendo essa palavra. Essa terra fértil, então ela vai germinar, vai sustentar, ali vai ter água, ali vai ter comida, pode vir vento, pode vir calor, pode vir seca, ela vai estar ali firme, e ela vai crescer, e vai frutificar a 100, a 60 ou a 30, você quer em ordem crescente? A 30, a 60 e a 100 vezes vai frutificar, assim Jesus explicando para os seus discípulos e para aquela multidão que estava ouvindo ele. Então, você muitas vezes ouve uma pregação, ouve uma palavra. Não sou contra você ouvir pregação não, na internet. Não sou contra não, ouça, fique à vontade. Né? Mas você tem sido um robô mecânico. Um robô de ministrações prontas. Um robô de palavras prontas. Um robô que te joga comidinha na beira do caminho. Você passa correndo e pega. Um robô que faz você ser alicerçado em pedras britas, em seixos, em pedras, e você não tem sustentação. Mas quando você abre o seu ouvido espiritual para ouvir aquilo que Deus quer tratar com você, Deus vem e trata, muda, te fortalece e te consolida no reino dele. Quem entende isso, diga amém. Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo porque eu quero dizer uma palavra para você agora que está em Gálatas 6, 7 e encerrar essa ministração. Meu Deus, o horário voou. Não vos enganei, de Deus não se zomba. Se eu dissesse essa palavra no começo do culto, de Deus não se zomba, talvez você até se ofendesse. Preste atenção de novo. Gálatas 6, 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba. E por que zomba de Deus? Por que não dá valor para as coisas de Deus? Por que não converte o caminho? Por que não converte o coração? Por quê? Diz assim, vírgula, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. E a desgraça colhida não é zombaria de Deus? Hoje é noite de você entender que muitas coisas más que você está vivendo é porque zombou de Deus. Bispo, mas eu acredito em Deus. Sim, eu não disse que você não acredita, eu disse que você zomba de Deus. E como é que eu zombo de Deus? Como é que você zomba? Quando a sua mãe gritava para você, dizia assim, se não fizer o que eu faço, eu vou jogar esse chinelo no você. Você falava assim, minha mãe é ruim de pontaria mesmo? Né? Você acreditava na sua mãe, até respeitava a sua mãe. Não, você zombava da sua mãe. Então, acreditar em Deus, saber que Ele existe é uma coisa, e zombar de Deus é outra coisa. Hoje Deus está trazendo uma palavra para você parar de zombar dEle. E como é que nós zombamos dEle? Quando nós não damos atenção ao chamado dEle, aquilo que Ele quer de mudança para a sua vida, de conversão do seu coração. Quem entende isso, diga amém. Deus quer uma conversão do seu coração nessa noite. Quem quer converter o coração a Ele nessa noite, diga amém. Deus é prioridade da sua vida? Se Deus não for prioridade na sua vida, então seu coração não está convertido. Deus é o amor supremo, principal e prioritário da sua vida? Não, bispo. É o meu marido. Não, então você não converteu a Deus. Porque a prioridade é dele. Depois é o seu marido. Depois é a sua esposa. Se você não coloca Deus como prioridade, você não converteu a Deus de verdade. Você precisa colocar tudo nas mãos dele. Acreditar nele, adorar a ele, louvar a ele, e as coisas serão mudadas. E Jesus, voltando lá para Jesus, explicando para o povo, se você escutar com os ouvidos, e eu estou te dizendo, não zombe de Deus. Se você escutar com o ouvido, entender com o coração, já expliquei para você entender com o coração, para você deixar de ser um robô, deixar de ser um robô humano, deixar de ser um robô mecânico, e entender que se você converter a sua forma de pensar, a sua vida vai mudar. Sabe que uma das coisas que esse ministério ele tem uma diferença. Eu explico para você duas coisas que têm uma diferença. Uma diferença é a unção de Deus, a presença de Deus, a santidade. Você entra aqui, quem passa aquela porta já começa a sentir uma forte presença de Deus. É assim ou não é? É. Mas outra coisa é que nós, como pregadores, damos prioridade àquilo que Deus quer para falar. Nada pessoal, mas aquilo que Deus quer que seja tratado. E o que Deus quer que trate no seu coração nessa noite é que Ele seja prioridade. Ele precisa ser prioridade para você. Quem entende isso, diga amém. E Jesus diz assim, ouve com o ouvido, converte o coração e eu vou sarar você. Bispo, eu quero uma cura. Mas você quer uma cura de alguém que você não dá atenção, prioridade, você zomba. Você quer uma resposta de alguém que você tem zombado? Estranho, né? Agora, se nós dermos prioridade a Deus e falar assim, então Deus, vem e me cura. Meu querido, minha querida, a resposta vem rapidinho para você. Quem entende isso, diga amém. Vamos ficar de pé então? Porque já falei um pouco mais do que eu devia. Coloque a mão no seu ouvido. Amém? Coloque a mão no seu ouvido. Coloque a mão no seu ouvido. Eu vou começar a ministrar de novo. Quem está pondo a mão na orelha? É para pôr a mão no coração. Coloque a mão no seu ouvido. Amém? Deus vai falar com você. Você nunca mais vai esquecer essa ministração. Quem pôs a mão na orelha, aí que não vai esquecer mesmo. Amém? Amém. É com amor. Amém? É com amor. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Hoje você precisa ouvir. Estar mais perto de Deus. Priorizar Deus. Não zombar de Deus. O que tem acontecido? Que a resposta não tem vindo para muitas pessoas. Porque tem zombado dele. Não tem colocado Deus como prioridade. Mas Ele precisa ser prioridade. Então comece a pedir perdão a Deus do tempo que você tem zombado de Deus, não tem priorizado Ele. Talvez você que está nos assistindo, ou você que está aqui, já zombou de muitos pastores. Eu digo para você, aqui não. Porque aqui nós pregamos o que é a palavra de Deus. E aqui nós cremos que o poder de Deus é que muda as pessoas e vai mudar a sua vida. Então hoje é noite
de você entender e pedir perdão todas as vezes que você zombou de igreja evangélica, zombou da presença de Deus, zombou das pessoas chorando, zombou das pessoas cheias da unção de Deus. Hoje é noite de você pedir perdão a Deus por não ter dado prioridade para Ele. Talvez você deu prioridade lá para sua pia da cozinha, mas nunca deu prioridade para Deus. Talvez você deu prioridade para as coisas da sua casa, mas é Ele que te dá a sua casa. Você me entende? É Ele que providencia tudo para você. É tão fácil quando nós ouvimos com o coração. Para que priorizar as coisas materiais, se é Ele que dá as coisas materiais? Então você tem que priorizar a fonte de vida e a fonte de salvação. Não é para conquistar algo terreno, algo local, algo físico, mas é para conquistar a vida eterna, por depois morar com Deus. Deus está falando com você. Quantos de vocês têm tido o coração endurecido? Faltava aí um solo fértil para sustentar a palavra de Deus e o reino de Deus no seu coração. Entender com o coração, interpretar, discernir com o coração. Talvez você é bom de memória, talvez você é bom em cálculos, em raciocínio rápido. Você é muito inteligente. Eu não estou dizendo aqui que não há pessoas inteligentes. Eu que estou dizendo é que há pessoas que não têm pensado com o coração. E hoje é noite de você passar a pensar com o coração. Se você já pediu perdão a Deus, comece agora a clamar a Ele pela sua cura. Comece a clamar a Ele pela sua resposta. Porque Jesus, Ele não brinca. Jesus não é homem para que minta. Jesus disse, olha, se você ouvir como tem que ouvir, se você ver como tem que ver, se você der atenção como tem que dar atenção, se você interpretar com o coração, eu vou curar você. Ei, Ele está dizendo que se você converter o seu coração, porque agora você pensa com o coração, Ele vem e cura, Ele vem e transforma, Ele vem e traz a resposta. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas eu creio que o meu Deus, Ele está aqui para curar você nessa noite. Comece a falar com Deus as necessidades das suas curas. Comece a falar com o Senhor aquilo que você precisa dEle. Fale com Ele agora. Chegou a sua vez de falar com Ele. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Vem, 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 vem. Eu quero estar com vestimenta de glória.
levante sua mão direita. Quem aqui precisa de uma cura? Quem aqui precisa de um milagre? Por muito tempo Deus não foi prioridade para você. Por muito tempo o reino de Deus não tem fluído na sua vida, não tem fluído na sua casa, não tem fluído na sua família, porque Ele não é a prioridade, Ele não é o foco. Por quanto tempo você tem ouvido com os seus ouvidos e tem pensado com o seu cérebro e não tem pensado com o seu coração? Por quanto tempo você tem seguido o mesmo caminho, mesmo sabendo que esse caminho te levaria à morte, ao precipício, através do vício, da infidelidade, da teimosia? Ei! Por quanto tempo que você não converteu o coração de verdade? Quanto tempo você fingiu de crente? Por quanto tempo você fingiu de evangélico? Por quanto tempo você fingiu ser um adorador? Por quanto tempo você fingiu adorar ao Senhor dos Senhores, mas no fundo era um disfarce? Ei, por quanto tempo você tem se culpado? Por quanto tempo a culpa tem sido algo que o inimigo colocou na sua vida para tentar te amedrontar, para tentar te destruir, para te tentar deixar de cabeça para baixo? Ei, aqui há pessoas culpadas, se sentindo culpadas, se sentindo péssimas. Ei, o inimigo tem colocado culpas, mas elas serão quebradas hoje em nome de Jesus. Jesus, quando ele vem para curar, ele não vem para culpar, ele não vem para acusar. Quando Deus vem, ele não vem como acusador. Quando a presença de Deus vem, ela vem para dizer algo, mas ela vem para sanar, ela vem para curar, ela vem para transformar. E assim é na sua vida nessa noite. Toda a culpa, todo o passado, todo o mal caia por terra agora. Toda a enfermidade caia por terra, todo espírito maligno caia por terra, toda obra maligna que foi colocada na sua vida seja anulada agora. Toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de voodoo, toda obra maligna na sua vida seja quebrada agora, anulada agora em nome de Jesus. Nós somos uma ordem no mundo espiritual, seja cancelado isso em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de suicídio caia por terra hoje. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família. Nós ministramos agora todo espírito de morte, de vício, de destruição. Sai agora, em nome de Jesus. E eu ministro sobre a sua vida, eu ministro sobre a sua casa, eu ministro sobre a sua família a cura. Levante sua mão bem alto. A cura, eu ministro o milagre, eu ministro a restauração e a restituição em nome de Jesus. Quem hoje está com o coração diferente, o coração está pulsando, o coração está pensando nos reinos de Deus, está pensando no reino de Deus. Quem aqui está com o coração queimando? Quem aqui Deus falou com você nessa noite? Quem aqui está fortalecido? Chegou aqui com o coração duro, chegou aqui com o coração aqui, mas agora está com o coração aquebrantado. Quem aqui está sentindo a presença de Deus e sabe que foi curado, recebe essa palavra nessa noite. Levante a sua mão bem alto e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Feche seus olhos um pouco. Feche seus olhos um pouco. Coloque a mão nos seus ouvidos. Coloque a mão nos seus ouvidos.